Bom, gente, nós vamos definir incidente como sendo qualquer evento que cause a interrupção ou a degradação de performance dentro de um serviço de tecnologia que utilize tecnologia da informação. Então aqui nesse exemplo nós temos aqui uma máquina, onde você deve ter um usuário por trás. Usuário. Acessamos determinada informação nesse banco de dados aqui ou nesse servidor. Ok? Se nós tivermos um evento que inviabilize o acesso desse usuário a essa informação ou degrade a performance, nós podemos dizer que nós tivemos um incidente no nosso ambiente. Então, para que a gente faça a gestão desse incidente, existem algumas etapas que eu gostaria de trabalhar primeiro aqui. Primeiro, vamos caracterizar bem que o incidente é uma falha ou degradação de serviço. Interrupção de serviço ou degradação de serviço. Ok? Este é o nosso incidente. Um problema já é a causa desconhecida de um ou mais incidentes. Ou seja, se eu tive um evento que me causou interrupção ou degradação do serviço, eu vou me perguntar qual é a causa. Se essa causa não é conhecida, ou seja, se ela é desconhecida, nós teremos um problema. Ok? E o erro é a causa raiz, então, se essa causa for conhecida, ok, nós dizemos que foi possível identificar o erro. Aqui ficou um pouco confuso, mas creio que dá para atender, né? Dá para entender que originou esse problema, certo? Então vamos lá, fazendo a pequena revisão. Incidente é um evento que vai causar ou a interrupção ou a perda de performance. Se a causa desse incidente for desconhecida, nós temos um problema. Se a causa desse incidente for conhecida, nós temos um erro. E sabemos o que originou o problema e podemos tratá-lo. Bem, o que acontece? Toda vez que você tem uma infraestrutura acessando informações ou alimentando um banco de dados com informações, você tem o gerenciamento dessa infraestrutura através de ferramentas de gerenciamento que fornecem uma visão integrada, que normalmente é gerenciada por um negócio chamado Service Desk. Então, as condições de funcionamento são continuamente observadas, os gráficos de performance ou, eventualmente, de degradação de serviço são continuamente monitorados por uma estrutura. Então, dentro da disciplina de você fazer o gerenciamento do incidente, o primeiro passo, exatamente, é você detectar o incidente. Isso deve ser feito de uma maneira proativa, antes que os usuários que estão acessando aqueles sistemas percebam que houve a falha e acionem o Help Desk. Ok? Bem, uma vez detectado o problema, a próxima etapa que deve ser cumprida na gestão de incidentes é a classificação desse incidente. Ou seja, nessa classificação você vai identificar se houve um evento capaz de gerar uma perda muito grande, porque às vezes você tem um impacto para um usuário, mas às vezes você tem um impacto para toda uma estrutura dentro da sua empresa, ou às vezes até para a empresa inteira. Okay? Você precisa classificar esse incidente da maneira adequada para que você consiga dar o nível de suporte necessário. Se necessário, nessa etapa de classificação, o Service Desk
tem condição de dar um suporte inicial, especialmente se ele tiver sido acionado aí por um usuário, e tentar identificar e resolver de uma vez por todas o problema. Ok? A classificação também, eu preciso lembrar o seguinte, que ela é importante porque nós vamos medir lá depois o tempo total de interrupção, né, ou de degradação que você observou. Bem, uma vez feita a classificação, a gente tem que sair para investigar o que aconteceu que gerou esse incidente e gerar um diagnóstico. Ok? Eventualmente, essa investigação e diagnose é feita pelo Service Desk. Mas o Service Desk ele tem uma função muito específica, que é o de controlar e servir como ponto único de contato para toda a empresa. Ele faz a interface entre a área de TI e os usuários. Ok? Então, provavelmente, o Service Desk ele não vai ter a vazão necessária para executar essa atividade de diagnose, essa atividade de investigação. Então, normalmente, essa atividade aqui, ela é tocada por equipes especialistas. Por exemplo, você pode ter dentro da área de TI, ou na área de suporte técnico, até mesmo serviço terceirizado, o pessoal que trabalha com telecom, identifica todos os problemas relativos à telecom. Você pode ter o pessoal de suporte técnico para usuários de microinformática. Você pode ter equipes especialistas para atender sistemas específicos, sistema de atendimento ao usuário, sistema de gestão de clientes, etc. Tal. Uma vez que você entregou para investigação e diagnóstico, e eventualmente essa investigação e diagnóstico não é feita dentro do Service Desk, você vai ter que aquela equipe responsável vai partir para a resolução e recuperação daquele ambiente. Esse pessoal que no processo de resolver vai determinar se houve ou não causa raiz identificada. Se houver a causa raiz, você sabe qual erro ocorreu. Se você conhece o erro, você consegue corrigir. Bom, após isso, então, nós temos uma etapa de encerramento. Você precisa encerrar o incidente. Com isso, se você classificou e abriu no teu sistema de registro de incidentes, no momento T1 e no momento T2, você está encerrando, você sabe qual foi o tempo total de interrupção. Você consegue calcular a disponibilidade do ambiente. Esse é um dos fatores principais para que a gente consiga fazer gestão e saber como é que está a performance do nosso ambiente. Uma outra etapa, que ela vem posterior ao encerramento, é a etapa de registro, ou melhor, vamos corrigir esse termo aqui. Não é registro não, gente, é relato e comunicação. O que é isso? Você precisa informar periodicamente determinadas empresas. Eu trabalhei vários anos com uma empresa, com a indústria de meio de pagamento, eles são muito rápidos, eles exigem muito uma precisão nessas etapas aqui. Você tem lá os relatórios diários, por exemplo, onde você relaciona quais são os incidentes, quais são os problemas, quais foram as causas raiz, quais foram os impactos para o ambiente e o que foi feito para resolver tudo isso. Ok? Você também tem relatórios mensais que você consegue fazer uma análise mais ponderada no tempo, né, de como você está indo em relação a determinados níveis de serviço que você contratou, se você
melhorou seu nível de serviço, se você piorou seu nível de serviço e por que isso aconteceu. Bom, gente, então, fazendo aqui uma revisão bastante básica, uma revisão bastante rápida, a gente então tem que, na gestão de incidentes, as etapas fundamentais para que você consiga identificar claramente e controlar esse incidente são a detecção, que pode vir lá pelo usuário, por ferramentas de gerenciamento. Eu vou colocar aqui direitinho, né, de gerenciamento do ambiente, a classificação e suporte inicial. É que é importante que exista uma ferramenta capaz de registrar, classificar direitinho esses incidentes para que você consiga depois obter os relatórios e consiga ter dados mais confiáveis. Se você for fazer isso na mão, você vai ter problema, vai ter dor de cabeça e não vai conseguir aprender realmente com aquelas causas, como é que você resolve incidentes de uma forma mais rápida, como é que você minimiza a indisponibilidade para o ambiente da sua empresa. Você vai ter então a etapa de investigação, e diagnóstico. Você vai ter uma etapa de resolução e de recuperação. Você vai ter uma etapa de encerramento, feita lá naquele sistema. E você vai ter uma etapa de relato e comunicação. Pessoal, tudo isso aqui é controlado pelo Service Desk. Se a empresa conseguir fazer, se a área de TI conseguir fazer uma gestão de incidentes com bastante precisão, com certeza o negócio dela vai se beneficiar bastante. Nosso negócio na Anel é exatamente ajudar as empresas a performarem bem. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, quiser discutir sobre esse assunto, converse com a Anel TI. Nós estamos aqui para ajudá-lo. Nós estamos em São Paulo. Nosso telefone é 2589-3090 ou no 7548-2107. A gente se fala. Muito obrigado. Grande abraço.